Hoje apresentaremos a palestra Absolvição Divina, quando Cristo desperta em nós, de Neville Goddard. 29 de novembro de 1968. Na carta de Paulo aos Romanos ele disse que Cristo ressuscitou para nossa justificação. Romanos 4 versículo 25. Isso significa que quando ele ressuscita em nós, pois o Cristo em vós é a esperança da glória. Colossenses 1 versículo 27. Que somos completamente justificados no sentido de que somos divinamente absolvidos de qualquer papel que já desempenhamos na terra. É a absolvição divina quando ele surge em nós. Éramos seus servos e ele era o sonhador que há em nós. Quando ele ressuscita, ele e o ser que o serve tornam-se um, assim nos é dito no Antigo Testamento, no livro de Daniel. Agora, o Antigo Testamento é um modelo da vida de Cristo no homem. É um prenúncio. Agora, aqui somos informados no último capítulo de Daniel. E muitos dos que dormem no pó da terra se levantarão. E eu disse: quanto tempo levará para o fim dessas maravilhas? E ouvi-o jurar que será por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Eu ouvi, mas não entendi. E ele disse: vai Daniel, porque as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Agora, quando você lê, você pensa naqueles que estão nos cemitérios ou nos túmulos do mundo, mas não. Somos informados no capítulo 2 do livro de Gênesis. E o Senhor Deus fez o homem do pó da terra. Os corpos que você e eu usamos são os corpos de pó nos quais o próprio Senhor dorme, então, muitos daqueles que dormem no pó da terra se levantarão. Eu lhes digo, todos se levantarão, porque o Senhor Deus está alojado em todos, e a sua saída desta pequena esfera que chamamos de morte não significa nada. É simplesmente como sair desta sala para outra sala. Eles ainda estão vestidos com um corpo de poeira da terra. É um corpo mortal, mas aquele que nele está alojado e que sonha o sonho da vida é o Senhor Jesus Cristo. Então nos dizem: quando será? Quanto tempo para as maravilhas? 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Exatamente 1260 dias desde o início da primeira maravilha. Agora, aqui em nosso mundo nos chamamos principalmente de cristãos. Dos 200 milhões de nós, eu diria que talvez 190 milhões se considerariam cristãos. E ainda assim nos concentramos e colocamos a nossa atenção no Cristo pré-ressurreto e pré-ascendido, que não é de forma alguma o cristianismo. O que acontece com o homenzinho enquanto ele caminha nesta terra, do berço ao túmulo, não é importante. Quer ele desempenhe o papel de advogado, banqueiro, padeiro, qualquer que seja o papel que desempenha o papel de prostituta que não é importante neste mundo. É a ressurreição que é importante, porque no minuto em que ele surge em nós, então somos justificados. Para muitos banqueiros esta noite, se forem julgados pelas suas ações, o que ele fez nos bastidores que empobreceria inúmeras pessoas neste mundo, mas ele vive exteriormente de uma maneira grandiosa, mas nos bastidores ele é o ladrão dos ladrões. Muitas pessoas vendem armamentos e fazem fortuna e, portanto, são um grande homem, mas nos bastidores o que ele está fazendo? No entanto, não importa o que ele faça ou eles façam, todos serão justificados quando Cristo, o sonhador, ressuscitar neles. Quando ele ressuscita, eles são justificados, exonerados completamente, pela absolvição divina. Não importa o que sonhem e tenham que exteriorizar, ele surge em nós. À medida que ele surge em nós, somos um. Somos o Senhor Jesus Cristo. Assim, somos informados de que Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará como fez com o Senhor. Bem, só há um ser que surge em nós e esse ser é o Senhor. Quando você diz eu sou, esse é o Senhor e não há outro Senhor. E ele sonha em nós e sonha os sonhos mais horríveis. Chegará o dia em que diremos com o poeta Shelley: ele despertou do sonho da vida. Somos nós que estamos perdidos nessas visões tempestuosas e mantemos com fantasmas uma luta inútil. Mas chegará o dia em que todos acordarão, e quando acordarmos seremos um.
foi apenas um Senhor que caiu, apenas um que pode ressuscitar, e então há um só corpo, um só Senhor, um só Espírito, um só Deus e Pai de todos. Então, naquele dia, e sei por experiência própria quando a voz me disse: deitei-me dentro de você para dormir e, enquanto dormia, tive um sonho. Eu sonhei. E eu sabia exatamente o que ele ia me dizer, que ele está sonhando que é eu. Ele está sonhando que é você. Ele sonha e permite essa coisa fantástica e você é o servo. Como nos é dito em Gênesis. Você irá para uma terra que não é sua e será escravizado por 400 anos. Essa é a cruz, corpo. Tov tem o simbolismo de uma cruz e tem o valor numérico de 400. Então aqui está a cruz onde estamos sonhando. Não significa 400 anos, anos reais, é muito, muito mais longo do que isso. E então, de repente, isso acontece quando acordamos. Quem desperta? O Senhor em nós desperta. Então somos exonerados, somos completamente perdoados por tudo o que sonhamos. Sim, mesmo os de Stalin e de Hitler e todos os seres deste mundo, completamente, porque todas as coisas se movem para sempre porque o sonhador está avançando e ajustando tudo à medida que avança. Então, no final, tudo se mostrará certo. Então, aqui nesta noite, nós, como cristãos, deveríamos realmente começar pelo fim, e deveríamos insistir no fato de que Cristo ressuscitou. Mesmo que em nós ele ainda não tenha ressuscitado, devemos insistir no fato de que ele ressuscitou e continua a ressuscitar em todos. Como Paulo disse: aqueles que pregam que a ressurreição já passou e acabou, bem, eles são falsos mestres. 2 Timóteo 2h16, e ele condena sem restrições esses falsos mestres que ensinam que isso aconteceu de uma vez por todas. Está acontecendo. Mas agora, no início, quando ele ficou violento ao ouvir a história, antes que ela fosse revelada nele, então ele disse: de agora em diante não vejo ninguém segundo a carne, e embora eu já tenha considerado Cristo de um ponto de vista humano, não o considero mais assim. 2 Coríntios 5:16. Ele viu um pequeno ser que veio ao mundo, então a história contou aos outros que aí vem um e ele é um pequeno ser de carne e osso, e este é o Cristo. Isso não é Cristo. Isto é pó, mas Cristo está sepultado nestes corpos de pó da terra e desperta em nós. Um drama se desenrola dentro de nós e esse é o Cristo, o único Cristo, pertencente a uma esfera totalmente diferente. Então, quando ele viu isso, depois de sua maravilhosa visão, como nos foi contada no primeiro capítulo de Gálatas, ele disse: quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim. Então não consultei com carne e sangue. Versículo 16. Porque se ele revela o seu Filho em mim e ninguém conhece o Filho senão o Pai, pois bem, se ele me revela o Filho, quem sou eu? Ele está lhe dizendo, à sua maneira maravilhosa, que eu sou o Pai, pois ninguém sabe quem é o Filho, exceto o Pai. Mateus 11:27. Pois bem, se o Filho é revelado, ele só pode ser revelado ao Pai. Ele não pode ser revelado. Não posso levar você comigo e mostrar-lhe o Filho. Quando o Filho é revelado, ele está em você, e ele só pode ser revelado em você a você, o Pai. Então, quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, não consultei carne e sangue. Então o Pai nele despertou, ele está nos dizendo. Quando ele desperta em alguém, aquele em quem ele se revela é o Pai. Então ele disse: de agora em diante não considero ninguém do ponto de vista humano, e embora eu já tenha considerado Cristo do ponto de vista humano, não o considero mais assim. Então aqui está esta individualidade universalmente difundida, enterrada em cada ser do mundo e saindo, como ele nos diz no capítulo 15 de Coríntios, cada um em sua própria ordem. Ah, sim, ele despertará em todos, mas cada um em sua própria ordem. Sei por experiência própria que isso vem daquele momento após a gravidez e já se passaram 30 anos. Por que esse momento acontece, não posso te dizer, não sei. Só sei que num determinado momento você é enviado.
Você foi enviado para engravidar, e é Deus fazendo tudo sozinho. É simplesmente uma autoimpregnação, porque é Deus no homem e é Deus fazendo isso, não há nada além de Deus. Então, 30 anos depois, Deus desperta no homem. Mas o mistério por trás disso, eu não sei. Só posso dizer que aconteceu assim no meu caso. No meu caso foi o grande abraço, uma fusão completa onde nos tornamos um só. Então, 30 anos depois, veio a revelação do Filho em mim, revelando-me como Pai do Filho de Deus, e portanto, Deus. E é assim que funciona em todos neste mundo. Por isso vos digo que a ressurreição é o ponto central de todo o mistério cristão. Mais 1 bilhão de cristãos esta noite não estão pensando no Cristo ressuscitado, mas no Cristo pré-ressurreto. Eles falam de aquele que sofreu. Bem, todos nós sofremos. Eles falam daquele que passou por ensinamentos e sofrimentos, mas não se referem a ele como o Cristo pós-ressurreto, o Cristo pós-ascendido. Isso não faz parte do pensamento deles. E deve tornar-se parte do nosso pensamento, que está é a nossa esperança de fazer com que ele surja em nós. Não acreditar que alguém tenha feito isso há 2000 anos, e isso está acontecendo o tempo todo. A cada momento ele está crescendo em alguém. Bem, é o mesmo ser, essa individualidade universalmente difundida, então quando você diz eu sou, esse é ele. Então um dia ele surge e surge em nós e esse é o único Senhor. Então Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Pois é o poder que surge em nós e quando o poder surge, nós somos esse poder, somos o poder criativo de Deus. Mas somos individualizados e você não perderá sua individualidade, você continua sendo John. Seja o que for, Rei, John Brown, Neville, seja o que for, essa individualidade permanece, mas você é o Senhor. Assim nos é dito que ele estava na praia após o grande ato da ressurreição, e eles pescaram a noite toda e não pegaram nada, mas eles não sabiam que era Jesus. João 21 versículo 1. O discípulo desconhecido, aquele que ele amava. Agora não está mencionado nas Escrituras quem é este. Se você ler as Escrituras com atenção, você pensará que poderia ou deveria ser Lázaro, porque é dito que ele era aquele que o Senhor amava. Quando a irmã disse: "Vá e diga-lhe que aquele a quem você ama está morto", e então ele veio e era Lázaro. Mas nos 7 que entraram no barco e pescaram a noite toda e não conseguiram nada, e olharam e não sabiam que era Jesus, ora, agora vem a identificação do ressuscitado. Aquele a quem ele amava, o desconhecido disse: "É o Senhor." Aquele a quem se apresenta, porque o ama, reconheceu o Senhor e por isso é chamado Senhor. Ele é o Senhor ressuscitado. Então todo aquele que sobe é o Senhor. Existe apenas um Senhor. Existe apenas um corpo. Existe apenas um Deus e Pai de todos, e um Espírito, se Efésios 4 versículo 4. Então a coisa toda cresce em todos, mas cada um em sua ordem. E então, não posso dizer qual deles virá primeiro. Só posso te dizer, se você foi abraçado, então você pode contar, 30 anos serão necessários. Então você começará. Ele tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o ministério. Lucas 3 versículo 23. Então isso é muito mais importante do que qualquer coisa que você leia em jornais, revistas ou qualquer outra coisa, porque estou lidando com algo eterno ou não estou lidando com algo temporário. O ser pré-ressurreto é como qualquer pessoa nascida de mulher, pois esse é o mesmo Cristo. Você dá à luz um filho hoje e em você aquela criança, menino ou menina, algum que está alojado dentro daquele, e esse é Cristo. Então você segue em frente e faz o papel de um fabricante de velas ou de um padeiro ou o que quer que você faça neste mundo. Isso é Cristo em seu sonho. Você sonha sonhos nobres ou sonhos ignóbeis. Mas no final, você será exonerado, porque o sonhador que existe em você está simplesmente lutando para despertar. Ele se individualiza como você. Ele te ama tanto que te criou, ele nunca teria feito nada se não tivesse amado. Ele amou tanto essa figura que a fez e depois entrou nela.
Tendo entrado em você, ele está apaixonado por você e não deixará esse amor até que desperte. Quando ele desperta em você, você se eleva com ele. É o mesmo Senhor que ressuscitou há 2000 anos, o mesmo Senhor. Não existem dois Jesus Cristo, existe apenas um. Quando você acordar, você saberá que você é ele porque o filho dele se torna seu filho. Se o filho dele é Davi e o seu filho é Davi, bem, então você é o Senhor Jesus Cristo. Mas você é individualizado, e você ainda é Mary, você ainda é Neville, você ainda é Rei, você ainda é John, o que quer que você seja, é isso que você é, e completamente individualizado. Aqui está um Senhor com rostos incontáveis. Então eu lhe digo. Pense nisso. Pense nisso e não posso nem começar a lhe contar a emoção que está reservada para você. Você se senta no silêncio e eles vêm ao seu redor, aqueles que estão esperando ansiosamente para recebê-lo no momento em que você tirar a poeira pela última vez. Pois aqueles que dormem no pó da terra despertarão e este é o pó da terra. Sentado ontem, por volta das 2 da tarde, com os olhos fechados e as luzes apenas se movendo e ondulando como nuvens se movendo com o vento, e de repente diante de mim aqui estão estas gloriosas, eu diria, inúmeras criaturas. Que caras! Que beleza! Todos olhando com adoração e realmente olhando. E não consigo explicar a beleza de seus rostos e o clima por trás disso quando eu estava sentado em minha cadeira, simplesmente em contemplação, sem pensar em nada em particular, apenas com os olhos fechados. Então as cores douradas, começam como nuvens se movendo com um vento forte atrás delas, e do nada surge uma multidão maravilhosa de pessoas olhando atentamente como se é isso. Esperando a tiragem da vestimenta, esperando por esta partida do pó. Pois todos surgirão do pó. Estas nossas vestes, isto é o pó da terra, como nos disse no capítulo 12, mas ele confessou que não entendeu. Ele disse: Eu ouvi, mas não entendi. E então ele me disse: Vai, Daniel. Agora a palavra Daniel significa Deus é meu juiz. Dan é meu juiz e El é Deus. Então, Deus é meu juiz enquanto eu lhe digo isso, disse ele. E então ele disse: Vai Daniel, porque as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. E quando o fim chegar você não irá pará-lo. De repente isso acontece e vem em você a revelação de tudo o que foi dito nos evangelhos a respeito de Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo não é um homenzinho, ele é o homem padrão, contendo dentro de si o padrão completo, que era o propósito de Deus antes que o mundo existisse. Isto não é acidental, este não é um pensamento de emergência. Na verdade, ele entrou em cada criança nascida de mulher porque amava aquele ser e está determinado a fazer ele mesmo esse ser. Então, todos quando partem, não estão mortos. Nada morre, veste é o Deus dos vivos e alojado dentro desse corpo ainda está o Senhor Jesus Cristo. Ele está tão apaixonado por essa imagem de si mesmo que não irá parar até despertar dentro dela. Ele usa essa imagem, e ainda assim você o reconhece como o Senhor Jesus Cristo, a reconhece como o Senhor Jesus Cristo. Então no final somos um. Não somos dois, somos um e um só Senhor, um só Espírito, um só corpo, um só Deus e Pai de todos. Portanto, a ressurreição, que é o ponto central, não é bem compreendida, pois pensam nela como algo que ocorreu há 2000 anos. Eles não entendem que é um ato que ocorre a cada momento no vasto corpo desta individualidade universalmente difundida. Há apenas um eu sou. E ainda assim você diz eu sou e eu digo eu sou e nós dizemos eu sou. E ainda assim há apenas um eu sou. Então aqui está uma difusão. Um ser fragmentado, em cada ser, que caminha pela face da terra. Você pensa nisso com esperança, porque tenho certeza de que você está muito próximo do despertar, quando ele despertar dentro de você. Quantos anos levarão para que esse drama fantástico se desdobre dentro de você? O que isso importa? Nada na Terra realmente importa. Tudo desaparece, tudo volta ao pó, tudo. Então,
quando Paulo descobriu isso, a formação social, a formação financeira, a formação intelectual, todas essas origens do indivíduo não significavam nada. De agora em diante não considero ninguém do ponto de vista que é externo, isso é o pó. Embora uma vez eu tenha considerado Cristo do ponto de vista humano, não o considero mais assim. Não vejo ninguém de fora, suas realizações não são nada, vejo apenas o Senhor ressuscitado. E assim todo o seu conceito era Cristo ressuscitado, pois ele disse: se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é em vão e a vossa fé é em vão, e todos nós somos os homens mais miseráveis. Mas Cristo ressuscitou. 1 Coríntios 15 versículo 12, 14, 1-20. Sei por experiência própria que Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou em mim, e tudo o que é dito sobre ele nas Escrituras se desdobrou em mim, então não posso negar. Eu não poderia negar isso, assim como não poderia negar a mais simples evidência dos meus sentidos. Eu sei esta noite o que comi no jantar, não posso negar. Bem, eu não poderia negar a experiência de Cristo ressuscitando em mim, assim como não poderia negar a simples evidência desta noite do que comi no jantar. Isso passará, mas isso não pode passar. Então só posso compartilhar com vocês, porque não sou diferente de ninguém. Somos todos um. Eu não sou algo deixado de lado como um ser único diferente do que você é. Ele nunca teria criado você se não o amasse, é o que diz o livro da sabedoria, e ele o amou tanto que se tornou você e se enterrou em você. Então ele é o sonhador em você. Agora, no mundo de César, por ser um mundo de sombras, siga a mesma técnica. Se o fim do drama da vida dá início a um novo mundo e esse começo é a ressurreição. E devemos habitar no ressuscitado, não no pré-ressurreto, mas no Cristo pós-ressurreto. Bem, então, no mundo de César quando você quer algo habitar no final também. Isto é uma reflexão. Então você quer ter sucesso no mundo de César, viva no final. Porque no mundo do Espírito vocês habitam no fim deste mundo para que possam começar um mundo novo. O que quer que você queira neste mundo, você mora no final. Você quer ser e escolhe. Não vou nomeá-lo para você, o que você disser. Bem, agora, permaneça no fim enquanto você permanece no final e acredita implicitamente de uma forma que ninguém sabe, isso surge. Ela surge e se exterioriza no mundo de César, e você colhe os frutos disso. Mas não importa quão maravilhoso seja aos seus olhos e aos olhos dos seus amigos, ele passará. É feito de pó. Mas o que eu lhe digo sobre a ressurreição e o grande mistério de Cristo nunca passará, nem na eternidade. Chegará o dia em que você e eu nos encontraremos e conheceremos você mais intimamente do que conheço você aqui, pois aqui estamos usando máscaras. Eu diria que estamos todos completamente envoltos nessas vestes de carne que são chamadas nas Escrituras de feitas do pó tirado da terra. Então, se ele fez o homem do pó da terra, quando Daniel ouve a voz e a voz lhe diz que aqueles que dormem no pó da terra despertarão, bem, eles estão dormindo. Certamente não em algum cemitério, ou ninguém nunca foi a nenhum cemitério, ninguém nunca foi a nenhum cemitério, eles nunca viram isso. No minuto em que morreram, foram restaurados à vida em corpos também feitos de pó. Portanto, o corpo que deixaram para trás é como o corpo que usam agora. Também envelhece e desaparece e volta ao pó. Eles continuam, corpo após corpo, até que ele, o sonhador que há neles, acorda. Quando ele acorda, ele e aquele que ele sonhou ser são um. E para sempre o Senhor usa essa face, uma face gloriosa, e ainda assim é um só corpo, incorporado em um só corpo, um só Espírito, um só Deus e Pai de todos. Então, aqui, se você seguir toda a mensagem a respeito da ressurreição e tentar sentir, à medida que avança, que não se trata de nenhum pré-ressurreto, que é o conceito de todo o mundo cristão, mas do Cristo pós-ressurreto. Pois isso é tudo o que você realmente deveria entreter. Sem a ressurreição, o que é o cristianismo? Não é nada, apenas mais um pequeno dogma. Mas com a ressurreição como núcleo, é tudo. Portanto, não se preocupe com nenhum
como o mundo pensa. Em Barbados, no ano passado, quando discuti o assunto com a minha irmã, cada palavra dela, e ela é agora um pilar da igreja, era toda sobre os pré-ressurretos, não sobre os pós-ressurretos. Eu não consegui convencer ela de que a experiência que seu irmão teve é idêntica às Escrituras, e que se você apenas passar de um pré-ressuscitado para um pós-ressuscitado, você verá meu argumento e irá comigo. Mas não, ela não poderia me seguir. Ela só poderia voltar aos pré-ressuscitados. Ela vai usar palavras, que ele ressuscitou, mas ela está pensando apenas em um ser físico nascido de Maria de uma forma estranha, e esse garotinho andava, ele era carpinteiro, e então no final eles o mataram, e ele era um filho único de Deus. Isso não é cristianismo. O cristianismo é Deus tornando-se homem, toda a humanidade, para que o homem, toda a humanidade, possa tornar-se Deus. Mas ele é individualizado com um propósito, ele tem rostos sem número, sem número. Ontem, quando vi esses homens gloriosos diante de mim, todos olhando com certa adoração, realmente, pois aqui estava alguém que eles reconheceram como alguém em quem ele ressuscitou. Porque ele surgiu em mim, ele é meu próprio ser. Eles estavam olhando, todos vestidos com as vestes antigas, todos com suas maravilhosas vestes brancas, loiros escuros, ou melhor, eu diria, cabelos ondulados castanhos escuros, parados, simplesmente olhando. Nenhuma palavra foi dita, mas, que expressões em seus rostos! E eu simplesmente fiquei ali sentado na minha cadeira, apenas olhando e observando aqueles rostos maravilhosos, como se estivessem na expectativa, como se estivessem quase esperando. Então eu quebrei e voltei a este nível, por assim dizer. Então aqui, eu te digo, você não tem ideia do que está reservado para você. Essas coisas maravilhosas que são todas suas. Pois o infinito foi feito com um propósito. Para você. Todo o vasto universo foi criado para trazer você como o próprio Deus. Não há nada além de Deus. Portanto, Deus desempenha todos os papéis e o papel que ele desempenha como você é o papel que ele concebeu para si mesmo como você. Se você fez coisas desagradáveis, posso lhe dizer, o sonhador que há em você é Jesus Cristo, que sonhou. Quando você for até o fim, ele surgirá em você e Deus o ressuscitará. Cristo foi ressuscitado por Deus para sua justificação, então você está completamente inocentado. Leia a história de Davi. Você é o David de quem se fala. Davi fez inúmeras coisas das quais nenhum homem decente deveria se orgulhar. Ele enviou um homem para a batalha na primeira linha para ser morto porque queria que a esposa desse homem, Batseba. Quando Natã lhe disse: Você tem muitos e pegou aquele que só tinha uma novilha, e pegou a única novilha que ele tinha, então Davi se autocondenou porque sabia o que fazia. Mas quem estava sonhando isso? No entanto, no final, o Senhor disse: Encontrei em Davi, filho de Jessé, que significa eu sou, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13 versículo 22. E assim no final ele foi completamente absolvido, absolvição divina. No entanto, se você ler a história de Davi, verá que ele fez inúmeras coisas das quais nenhum homem decente deveria se orgulhar e, ainda assim, ele foi o escolhido. Então você é o escolhido e fez muitas coisas das quais não se orgulha. Eu sei que sim, e se alguém for realmente honesto consigo mesmo, confessará que talvez não tenha feito isso porque não teve força de caráter para fazê-lo. Ele estava com medo de ser pego e então conteve o impulso, mas o impulso estava lá. E as Escrituras dizem que o impulso é o ato, que nenhum homem deve cometer adultério, mas eu vos digo que qualquer homem que olhar concupiscentemente para uma mulher já cometeu o ato em seu coração com ela. Mateus 5 versículo 28. Portanto, se eu refreio o impulso, tendo tido o impulso eu o cometi, e portanto todo homem é culpado, toda mulher é culpada de toda a violência do mundo. Você pode não ter feito isso e talvez seus medos o tenham restringido, mas a contenção não é nada, o desejo estava lá e foi isso. Portanto, neste nosso mundo maravilhoso, todos pecaram, e no final, Deus ressuscitou Cristo em nós, e então fomos justificados no que fizemos porque Ele sonhou tudo.
Ele sonhou todo o sonho e tocamos tudo o que ele fez, e no final ele nos perdoou porque tocamos muito bem. No final não nos tornamos mais dois, o sonhador e aquele que usava, eles se tornaram um. Então, quando ele surge em mim como meu próprio ser e como se eu fosse o sonhador. Mas só no final descubro que o presente que ele me dá é ele mesmo. Então eu lhe digo, Jesus Cristo das Escrituras é o Deus em você, e quando ele acorda, você e ele são um. Assim, aqueles que dormem no pó despertarão. O pó, quando você vai para a cama esta noite e o corpinho está na cama, esse é o corpo de pó que foi tirado da terra onde o Senhor Jesus Cristo está dormindo e sonha. Amanhã quando você pensa que acorda mas o sonho continua em outra esfera. Isso também é um sonho e um dia você acordará. A partir do momento em que você acordar, quanto tempo levará até as maravilhas, até o fim das maravilhas? 1 tempo, 2 tempos e meio tempo, 42 meses, 3 anos e meio ou 1260 dias. Então todo o drama chega ao fim e você fica o tempo suficiente para contá-lo a quem vai ouvir, a quem está no final. Você terá seus momentos onde eles virão, esperando ansiosamente para recebê-lo na esfera celestial. Esperando ansiosamente que você tire a poeira pela última vez, e você estará completamente inocentado, independente de seus sonhos. E posso lhe dizer que todo mundo já teve os sonhos mais horríveis, pois escreveu uma peça e ninguém evita a peça. Ele desempenhou todos os papéis, então você desempenhou todos os papéis. Pois, o Cristo em você é o mesmo Cristo que está em qualquer pessoa neste mundo e você desempenhou todos os papéis. Então fique feliz por estar no fim e olhe para trás e aprenda a perdoar a todos que estão passando por uma determinada fase do sonho que superficialmente parece tão horrível. Parece horrível, mas perdoe porque você jogou ou não chegaria ao final. E não há do que se gabar, pois tudo foi uma dádiva. Deus se entregou a nós para que sejamos Deus. Agora, vamos entrar no silêncio. Bem, você insiste nisso. Não consigo descrever a emoção que você sentirá quando realmente passar do Cristo pré-ressurreto para o Cristo pós-ressurreto. Pois toda a vasta comunidade cristã reside no Cristo pré-ressurreto, e isso vai desde os líderes até a base. Mas você insiste nisso e toda a sua mente se move para uma esfera totalmente diferente. Suas visões e seus sonhos se tornarão algo totalmente diferente. Aqui está uma senhora, na verdade, duas senhoras que estão aqui esta noite, ambas me escreveram na semana passada. Um deles disse: tive uma visão de Marge e dei a ela meus olhos. Os olhos que você me deu. Eles parecem ter crescido desde que você os deu para mim, mas eu os dei para ela. Agora Marge escreve na mesma noite e disse em sua carta que, e eu disse a mim mesmo em sonho, ver é saber e então ouvi sua voz distintamente, mais do que ouço quando você está na plataforma, e você disse: está realizado. Ver é saber, e eu disse: está realizado. Eu sabia que se pudesse me virar rapidamente eu veria você. Nunca consegui te ver desse jeito. Mas a voz vem de trás, é a sua voz, e você disse: está consumado. Agora aqui, os mesmos dois. Um dá os olhos e o outro estava esperando pelos olhos, os mesmos olhos que eu dei a ela, talvez 9 meses ou 1 ano atrás, para que ela pudesse ver. Bem, agora Marge começará o mesmo processo da visão. Veja, no espírito você nunca perde o que dá. Aqui se eu te vender alguma coisa, eu perco o controle disso, a posse disso, mas não em espírito. Então as Escrituras dizem: compre a verdade, mas não a venda. Compre com diligência, com atenção, com aplicação. É assim que você compra a verdade. Agora, não venda. E por isso não vendo a verdade colocando aqui uma cobrança para pagar o aluguel, porque ainda tenho o que te dou. Eu o compartilho com você, mas ainda o possuo, então não perdi a posse dele e, portanto, não o vendi. Se eu desistisse completamente e perdesse toda a posse dele, então, eu o vendi. Portanto, somos instruídos a comprar a verdade, mas não vendê-la.
Dei-lhe os olhos, tirando-os das minhas próprias órbitas e ela os usou, mas não perdi o poder de ver no presente. Ela não perdeu o poder de ver no dom de alguém com quem agora compartilha a capacidade de ver. É assim que ocorre em toda a imagem. Boa noite.